Sabe como as pessoas alcançam resultados? Com alguém acompanhando e apoiando durante o processo. Não, quando ela se assusta. Estamos vivendo vidas muito pouco fisiológicas. Para mim, é um caminho sem saída que só vai piorar. Acredito que atualmente quase todos sofrem de estresse crônico. Qual é o mecanismo pelo qual essas duas coisas estão conectadas? O vício em dopamina ou serotonina, ou o vício em estímulos, veio para ficar. O psicofármaco pode te tirar desse. Eu vi alguns casos que tiveram efeitos colaterais. Deve ser indicado quando o estilo de vida falhar. É importante considerar se a pessoa tem disfunção mitocondrial. O que você faria se amanhã seu exame de sangue mostrasse hemoglobina glicada de 6,7%? Paro de comer. Médico à moda antiga resolve tudo com jejum, o que é muito perigoso. Muito perigoso para o público em geral que não sabe interpretar isso, ou muito perigoso para o Google. No final, sua mente acaba pensando demais. Conhecer muitas pessoas obcecadas faz bem para a saúde. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Ravi, Borja, obrigado por estarem aqui. Sei que é difícil para nós três nos reunirmos no canal, mas aproveito essa ocasião especial para discutir temas úteis a todos. Um deles tem a ver com o fato de que cada vez sentimos mais que nos falta energia suficiente, até mesmo para realizar as tarefas necessárias do dia a dia. Precisamos de estratégias para lidar com a fadiga crónica e a falta de energia, problemas cada vez mais comuns e motivo frequente de queixas. Além disso, sabemos que isso dificulta manter nossas mudanças de hábitos, melhorar nossa alimentação e fazer os exercícios que precisamos fazer. Ou seja, é um efeito negativo que impacta todas as outras áreas da nossa saúde. Então, como podemos abordar isso a partir da estratégia de cada um de vocês? Como vocês sugerem lidar com a fadiga crônica? Já vi? Quais estratégias ou rotinas poderíamos adotar para reduzir seus efeitos? Para mim, a chave está em dormir, porque o que mais vejo nas pessoas quando elas não têm energia é que não conseguem dormir. A gente ainda não entende que para conseguir ter um sono reparador, e não é à toa que se chama sono reparador, porque quando dormimos descansamos uma parte do cérebro, mas acima de tudo, o que mais fazemos é reparar nossos tecidos, nosso sistema digestivo, nosso cérebro, o sistema linfático. E quando não dormimos, tudo vai por água abaixo, principalmente o que tem a ver com a energia mitocondrial. Sim, puxando esse fio, deveríamos nos perguntar por que estamos dormindo pior, o que está acontecendo. E eu acho que basicamente tem algo em que eu tenho prestado mais atenção ultimamente, que se chama hipertonia simpática crônica, que basicamente significa que temos a parte simpática do sistema nervoso autônomo hiperativada, porque vivemos em um ambiente que facilita isso, que tem muito a ver com o que eu conversei com você, Sebas, sobre essa hiperestimulação contínua. Então, eu acho que hoje em dia restam poucas pessoas que não sofrem de estresse crônico. Poucas pessoas mesmo, falo sério, pelo menos nos grandes centros urbanos. Então, basicamente, estamos vivendo vidas muito pouco fisiológicas, muito distantes do que se espera de nós. Criamos uma expectativa muito alta sobre o que é uma vida normal, como você também comenta, Sebas. Ou seja, uma vida normal não significa que você precisa ter 15 hobbies, praticar 3 esportes diferentes, trabalhar 10 horas por dia, ter uma família, ter 3 filhos, fazer tudo bem feito. É impossível. Impossível. Mesmo assim, isso é o mais comum. Claro, mas é impossível. Esse negócio de ficar puxando a corda o tempo todo até ela arrebentar, e aí a pessoa acaba dizendo, mas por que eu terminei com esse? Mas é uma loucura, só que uma loucura normalizada, porque você vê o vizinho fazendo, vê o outro fazendo também e pensa, porque vou ficar para trás. Não me parece uma forma saudável de viver. Não sei. Muito pelo contrário. Por que o estresse crônico? Todos nós entendemos que o estresse crônico impacta no nosso nível de energia. Talvez alguém, mesmo sem saber, já tenha experimentado isso no próprio corpo porque percebeu que ficou doente, porque percebeu que está se sentindo pior, porque percebeu. Mas qual é a conexão ou a relação que vocês veem em termos de, qual é o mecanismo pelo qual essas duas coisas estão conectadas? Por que estar estressado ou estar esgotado do ponto de vista emocional também afeta a minha energia no nível físico Pela mesma razão pela qual o excesso de Reels ou conteúdo vertical te desmotiva, ou seja, dessensibilização aos glicocorticoides e catecolaminas. Ou seja, seu corpo é exposto de forma suprafisiológica a tais quantidades de hormônios do estresse que ele para de responder a eles. Assim, você precisa de um estressor cada vez maior para reagir. Mas para mim isso é algo que não tem mais volta. Para mim é um caminho sem saída que só vai piorar. Acho que chegamos a um ponto em que precisamos definir o caminho a seguir. Abrangente para essa catástrofe, porque o vício em dopamina ou serotonina ou o vício no estímulo chegou para ficar. Sim. Que papel, se é que tem um papel suficiente para fazer diferença, os adaptógenos podem ter nessa situação?
como para amortecer esse dano suprarrenal, esse dano no cortisol. Eles são suficientes? Muitas vezes as pessoas usam isso como se fosse uma muleta para reparar o estresse crônico. E a verdadeira pergunta é: isso faz diferença para mim, do ponto de vista prático, na fadiga, no estresse crônico? Eu sou muito honesto. Olha, eu uso, já usei e até recomendo às vezes para alguns pacientes. Mas, para mim, tomar 600 miligramas de ashwagandha nesse contexto é como tentar esvaziar uma piscina com um balde de água. Você até pode esvaziar em 4 dias tentando, mas tem pouquíssimo custo-benefício. Não, isso não existe. Concordo 100%. Muitas vezes as pessoas me dizem, não, mas me dê ashwagandha, me dê rhodiola, me dê GABA e melatonina. Mas isso nunca vai encobrir a bagunça, esse problema que a gente tem. Não. Fica tranquilo, pode falar argentino, viu? Mas dá para entender esse quilombo. Sim, tudo. Em outros países, há outras conotações, como mencionei. Eu acho que a gente tem a síndrome da faca debaixo do travesseiro. Isso é algo que ouvi há muito tempo de um paciente. Ele me disse, estamos o tempo todo em alerta. Isso de que estamos permanentemente estressados. Na verdade, nosso sistema fisiológico neurocognitivo, que é o mesmo de milhares e milhares de anos atrás, acaba ficando em uma situação de alerta e alarme perpetuados. Então dormimos atentos ao ambiente por causa do hiperestímulo que você acabou de mencionar. Então não tem como baixar esse tônus vagal, por mais que você queira comer, dormir, digerir, ir ao banheiro. E também que muitas vezes os elementos que naturalmente diminuem esse tônus simpático e aumentam o vagal, nós acabamos tirando da nossa vida. A natureza, ter certa exposição à luz solar, o contato que no final das contas cada vez mais sabemos que estamos mais separados como sociedade do que como pessoas. Outro dia fui a um lugar, estavam os jovens de 20 anos na balada com a música, todos olhando para o celular ou fumando vape, mas não dançavam, ou seja, não se tocavam. Não. O vibe queima, né? Sim, conversamos esta manhã. Vocês conversaram. Mas, Por favor, que ele canse disso. quer dizer, são coisas que é normal estarmos assim. Se você olhar para trás, dar um zoom out, é normal estarmos com estresse crônico. É normal porque, não sei, volto a dizer, normalizamos coisas que não são normais. Então, ou a gente explode, ou procura um jeito de voltar a se conectar com o que somos. Procurar um jeito é importante na fadiga crônica, pois há a questão da hiperatividade simpática, onde você está sempre nervoso. Por outro lado, na fadiga crônica, há um problema relacionado à experiência e ao empírico sempre que reduzimos a hiperatividade simpática. Quando aumentamos nosso nível de relaxamento, pelo menos em um processo de tempo mais curto, nosso nível de energia diminui ainda mais. Então, do ponto de vista empírico, acontece algo que é muito interessante, que é quando eu estou pensando pelo olhar da fadiga crônica, na verdade estou buscando esse efeito, que nunca é sustentável, de mais estimulação para tentar repará-la. Você agora, Javi, antes de fora das câmeras, falou sobre o efeito mitocondrial ou a importância mitocondrial no nível de produção de energia. É importante considerar se a pessoa possui disfunção mitocondrial e capacidade de produzir energia. Por um lado, se ela tem um obstáculo do ponto de vista de todos os passos subsequentes para que essa energia cumpra sua função. E além disso, também do ponto de vista de fazer o processo e a longo prazo, adaptá-lo para aumentar minha produção de energia. Se eu nunca treino em zona 2 ou no nível aeróbico, etc., minha produção de novas mitocôndrias é muito mais complexa e em nível mitocondrial sempre vai me faltar ATP. Vai parecer que eu sou meio chato, que eu sou um pouco chato mesmo, mas eu vejo tudo de forma mais negativa. É como o exemplo que me vem à cabeça quando alguém diz: vou me cansar bastante para dormir melhor. E a ironia de dizer: estou super cansado, não aguento mais, passei o dia todo trabalhando, fazendo exercício, estive ocupado com muitas coisas, com muita intensidade, e à noite durmo pior. Ou seja, é isso que eu sinto. Para conseguir um bom funcionamento mitocondrial e a reparação dessas próprias células que vão gerar energia, precisamos desacelerar, não continuar acelerando. Por que você fala da zona 2? Em que momento falamos de continuar aumentando a intensidade para poder dar energia às mitocôndrias que já estão vazias? Porque em situações de estresse crônico, isso me ajuda a aliviar o estresse. Sim, existe. Eu também, mecanismo mais natural. Eu concordo com o Seba nesse sentido, de que dentro do treinamento aeróbico, em uma situação de estresse crônico, zona 1 seria caminhar, zona 1 seria dar uma voltinha com o cachorro. E zona 2 seria um trote bem leve, algo que exija muito pouca recuperação depois.
Eu nunca iria para a alta intensidade em uma situação de estresse crônico, fadiga crônica. Então sim, eu acho que pode ser, Javier, uma ferramenta útil, mas evidentemente é preciso aprofundar e buscar outras ferramentas também. É necessário mais do que o exercício físico. Acontece que quando alguém tem fadiga crônica, tudo o que vai dar mais energia a longo prazo, a pessoa nem pensa em fazer porque está com fadiga crônica, sabe? Esse é o círculo vicioso do qual muita gente não consegue sair. Por isso eu dizia, quando falo sobre isso, sempre me imagino conversando com uma pessoa esgotada que não tem energia, que não tem mais recursos. E eu digo, bom, vamos começar a ir para a academia. Vamos treinar na zona 2, na zona 1 sair para caminhar. Não, isso está em 0. Falando nisso, sim, me parece que os suplementos podem nos ajudar a sair dessa situação. Nesse momento em que já estamos completamente sem energia e com uma falha mitocondrial profunda, me parece que um adaptógeno pode ser útil. Sim, sim, pode ser útil. Contribui com uma porcentagem pequena, na minha opinião. Desculpe interromper, mas o que você acha que é melhor? Ou, no geral, qual suplemento é melhor, não apenas adaptógenos? O que é mais eficaz, potencializar ou tirar do fundo do poço? O que é adaptógeno ou qualquer um? Qualquer suplemento? Depende do suplemento. Em uma situação de estresse crônico, por exemplo, dar 400 miligramas de cafeína, acho que vai te afundar ainda mais, certo? Ainda mais se a suprarrenal já foi detonada. Claro, claro, que é exatamente o que a maioria faz. Não tenho energia, não consigo nem chegar e tomo um pré-treino para treinar, ou tomo cafeína, ou às vezes tomo estimulantes mais fortes. Como disse antes, acho que nessa situação é difícil, mas é preciso repensar o que está acontecendo. Há problemas orgânicos que devem ser tratados quando sentimos fadiga. Pode ser apenas deficiência de ferro, que é mais comum. Mas, quando já descartamos tudo isso, muitas vezes se trata de uma situação emocional ruim, problemas em casa, problemas na família, uma situação ruim no trabalho. É preciso puxar o fio e às vezes o médico também precisa agir um pouco como psicólogo, assim como às vezes o psicólogo precisa entrar em áreas que não são estritamente dele. Não sei o que você acha, Seba. Não, para mim não há um caminho definido para reparar isso. Sim, acho que todos precisamos reconhecer e nos familiarizar com esse processo, pois será cada vez mais necessário na reparação da produção de energia. Existem várias ferramentas, mas do ponto de vista da suplementação, concordo que sim, funciona. Às vezes, Ravi. Sobretudo para a pessoa que já não consegue fazer nada, aquele primeiro impulso gerado pela suplementação, o que pode servir como motivação para mostrar que é possível alcançar um resultado ou mudança. Desse ponto de vista, sim, me parece que a creatina, que começar a usar coisas que sabemos que aumentam o nível de energia disponível a nível celular, tem um efeito positivo, desde que venham acompanhadas de elementos que permitam sustentar isso ao longo do tempo. Mudança de hábitos. Eu sinto que a primeira ferramenta, que pelo menos para mim dá melhor resultado para poder entender se essa pessoa vai conseguir se reerguer ou vai continuar afundando, tem a ver com parar de comer. Eu descobri que é mais fácil, com pessoas que talvez tenham distúrbios de energia, dizer pare de comer, e talvez elas encarem isso como um sacrifício, mas conseguem fazer do que mudar a alimentação, porque ultimamente, com a alimentação moderna, é muito difícil. Principalmente por causa da escolha, por uma questão de disponibilidade. Então, quando param de comer, talvez por um período de 12 horas já é suficiente para começar a gerar um pouco de mudança metabólica. Falar um pouco sobre jejum intermitente, sim, a maioria das pessoas vai responder bem a isso, exceto atletas que já estejam em uma situação de baixa disponibilidade energética, pode ser um bom começo. Também serve para dar um senso de controle para a pessoa e para que ela comece a fazer alguma coisa. Às vezes, quando você está, como você disse, acabado, o que você precisa é: me diga uma coisa que eu possa fazer eu faço e quando eu fizer vou me sentir bem amanhã. E a partir daí você já está no nível 1, a partir daí você já pode trabalhar, pode melhorar um pouco. Você está impondo uma dificuldade especial, como começamos a ver com um projeto que não vem ao caso. Começamos a gerar recomendações por sistemas orgânicos, conforme a área onde você envelhece mais. Ao mesmo tempo, cada passo envolve o que você pode fazer com respiração, sistema cardiovascular, etc. Você tem 10, 15, uma quantidade X de coisas que poderia fazer para melhorar a saúde dessa área e surge um nível de complexidade, quase uma heurística de dizer: qual é a prioridade?
mesmo essa prioridade, junto com o desejo do usuário, com os objetivos secundários dessa pessoa, para entender, bom, se eu der um único passo, se eu for dizer uma única coisa, qual vai ser a mais vantajosa? Mas ao mesmo tempo, cruzando, entendendo a dificuldade que o Javi coloca, cruzando com a probabilidade estatística de que essa pessoa consiga fazer isso. Se eu digo para alguém, vai pedalar zona 2 uma hora, mas a pessoa está com dor na próstata, eu preciso entender essa variável para ver qual é o substituto mais útil ou mais conveniente nessa circunstância. Me parece que, aos poucos, conseguir usar o melhor da tecnologia para fazer substituições e para ir entendendo isso, vai nos dar algo que não é garantia, mas aumenta a probabilidade de que a pessoa consiga manter e sair desse buraco. Isso é muito bom. Sebas, o que você acha que seria, em pessoas saudáveis, sem nenhuma patologia diagnosticada, a ação mais custo-efetiva que mudaria, em princípio, mais a saúde dessa pessoa? Uma só, ou seja, o que você faria? Probabilidade estatística. Considerando a probabilidade, Eles vão cumprir, pois terão aderência. na fadiga crônica, ao sono, vou estar lá com o Javi para otimizá-lo porque eu sei que através desse processo a pessoa vai conseguir melhorar outros aspectos depois. E estou me adiantando a esse círculo virtuoso para buscar a máxima melhora possível diante da fadiga crônica. Assim não dá para escolher, ou seja, você pode escolher não comer ou até mesmo o que você disse, Borja, de eu te dou a ordem, você não pode comer. As pessoas me dizem, sim, mas me dê uma vontadezinha. Não, sabe que você não pode ter uma vontadezinha? Vamos fazer 4 semanas em que você não pode ter uma vontadezinha. Você seguirá essa alimentação anti-inflamatória, usando o aplicativo para identificar alimentos tóxicos ou saudáveis, seguindo tudo à risca. Mas para o sono você diz, você tem que dormir e, além disso, O sono, quanto mais o paciente sabe que tem que dormir, normalmente pior ele dorme. É verdade que não dá para apertar um botão e dormir, a não ser com psicofármaco, com... é descansar. Isso não é restaurar. Claro! Então, para mim, realmente é preciso seguir por um caminho mais indireto, porque muitas vezes eles até desenvolvem ansiedade por causa da insônia, né? Não consigo dormir, estou mal porque não durmo, antecipo a noite e pioro. É preciso tentar quebrar esse ciclo de outra forma. Não é simples. Para mim, a insônia é um dos maiores desafios clínicos. As pessoas, quando vêm ao consultório, me dizem, ou eu pergunto, você toma algum remédio, algum medicamento? Não, nada. Bom, sim, clonazepam, como quem diz. Não, sim, aquele básico, o de sempre, eu tomo. Há muitos desses medicamentos que as pessoas não reconhecem como medicamentos anticoncepcionais também. Quando você fala isso para alguém, 100% não sabe que está tomando um medicamento desse jeito. Isso acontece todos os dias da vida dela, vermelho com psicofármaco. Mas é algo muito interessante do ponto de vista dos desafios, se você quiser, para irmos corrigindo o nosso comportamento que são um pouco mais representativos do que vai acontecer no resto do corpo e no resto do tempo quando estamos acordados. Quando eu vou corrigindo em nível comportamental as alterações que são de hábitos e são de maneira de pensar, são de ambas. Porque você perguntava, Borja, como eu enfrento o sono? Depois começo a ter resultados positivos muito mais rápido em outras áreas, o que é diferente de quando começo a fazer isso a partir do exercício. Por exemplo, eu me canso, você mencionava antes, eu me canso fazendo alterações. Tenho as alterações de intensidade percebida. Mais rápido eu entro no sono profundo e tenho mais tempo de sono profundo. A grande dúvida, tenho mais sono profundo por precisar reparar danos ou porque estou realmente melhorando? Então, muitas vezes há pequenos efeitos que podemos aproveitar em nível comportamental e podemos gostar ou aproveitar esse progresso inicial. Não estou dizendo para usar um psicofármaco para pegar no sono, mas muitas vezes, se eu preciso desse processo inicial, eu converso com Rô. Procure um psiquiatra com experiência em medicina funcional, que saiba conduzir o desmame e possa servir de apoio inicial. Qualquer um assim atende. O quê? Sem dúvida, sem dúvida. Como para chegar a esse... Sem dúvida. Os medicamentos existem para serem usados, se bem utilizados, trazem benefícios. Eu não sou contra medicamentos de forma alguma. Todos aqui falamos de medicina funcional e de estilo de vida como prioridade, mas o psicofármaco pode te tirar desse buraco. Evidentemente, o desafio está em usá-lo apenas pelo tempo necessário, nem um dia a mais. É aí que falhamos, porque além disso, muitos são muito viciantes. Mas eles estão aí para serem usados, assim como no campo da obesidade, os GLP-1, assim como muitos outros, não é? Não, aí eu não concordo com você. Não. GLP-1 ou tudo o que tem a ver com modificar nossos componentes fisiológicos em nível químico que utilizam recursos próprios da nossa digestão para poder aproveitar nutrientes e, dessa forma, tentar perder peso.
Eu entendo que muitas vezes é bom, é uma ajuda, é um empurrãozinho. Mas eu vi alguns casos que tiveram efeitos colaterais. Há muitos profissionais de saúde que estão indicando isso sem avaliar o fígado, o pâncreas. Sim, sim, que está sendo usado de forma errada. Isso é indiscutível. Eu vou fazer o papel de advogado do diabo. Me posicionar entre vocês dois serve para entender duas coisas essenciais, principalmente buscando mais objetividade, sendo uma delas justamente a objetividade. É verdade que não são usados corretamente, é verdade que eu não sei, é verdade que o caso de uso normal estudado dos agonistas de 5 não é. Perde aí 5 quilinhos por verão. Nunca foi, isso nem é proposto para esse fim. Funciona para perda de peso de uma forma mais razoável, para a pessoa que é candidata à cirurgia bariátrica e quer começar por outra abordagem um pouco mais conservadora. Não é pensado para a pessoa comum que tem poucos quilos de gordura para perder, que é justamente o caso de uso mais comum. E por outro lado, acho que há outro elemento que é essencial em tudo isso, que é: já podemos ter painéis que medem se estamos usando corretamente e se estamos acelerando ou reduzindo a velocidade da perda de peso. Uma maneira correta, mas há um elemento que eu aprendi, na verdade com Pulso e com Morfeu antes do Pulso, que foi um pouco conflituoso e que apela um pouco para entender. Qual é a probabilidade? É mais de probabilidade bayesiana, mas é como entendemos qual é estatisticamente a coisa mais importante para resolver agora. E vimos isso quando tínhamos um sistema antes, onde para você poder acessar e entender quantas calorias precisava, usava a identificação do prato e tudo mais, você tinha que responder a perguntas que eram de questionários de transtornos alimentares para garantir que a pessoa não tivesse um transtorno alimentar. E que não escolhe esse emagrecimento sendo uma mulher que pesa 40 quilos e não tem nenhum problema. Então, o que aconteceu foi que, embora isso seja estatisticamente real, a probabilidade das pessoas que têm transtorno alimentar, comparada com a probabilidade de que essa pessoa esteja acima do peso e precise, por flexibilidade metabólica, por insulina, resistência, etc., perder gordura para melhorar sua condição é completamente o oposto. E você se deparava com o quê? Em relação à flexibilidade metabólica, 80% das pessoas que buscavam esse objetivo precisavam desse processo. E a probabilidade? A prevalência mundial de transtorno alimentar em mulheres era de %, e as pessoas que realmente usavam isso eram ainda muito menos. Portanto, acabou sendo por decisão democrática, as pessoas pediram para que não estivesse lá porque parecia um obstáculo, já que a probabilidade estatística chegava a 100%. Por esse lado, é interessante colocar a questão desse ponto de vista porque pensamos no problema em nível global. Aí, onde eu discordo do seu ponto, Ravi, é que se você pensa no macro, tudo o que você coloca é real. Mas também é real que há países que têm 70% da população com sobrepeso. Há países que estão seguindo esse caminho, embora ainda não tenham chegado lá. E quando começamos a considerar a pessoa que está com IMC normal dentro de um índice, mas que tem pouca massa muscular e muita gordura, aí o percentual aumenta ainda mais. Portanto, uma ferramenta assim tem um impacto metabólico muito positivo. Do ponto de vista desse... É preciso partir da premissa de que sempre se deve recomendar, no caso de estar indicado, partindo da premissa de Sebas, que na maioria das vezes é feito de forma inadequada. Lembramos diabetes tipo 2 e obesidade, certo? Então sempre deve ser indicado quando houver falha no estilo de vida, ou seja, quando houver falha no treinamento, na nutrição e na mudança do estilo de vida. Infelizmente, na maioria das vezes é assim na obesidade quando falha. Existem pessoas, claro. 27 não precisa fazer nem Vigob nem nada. O que precisa são 3 ajustes, não é? Mas quem tem um IMC de 42, como muita gente que entrava nas minhas consultas com esse IMC, às vezes não tem outra saída além disso, ou a bariátrica não tem outra saída. Evidentemente não é o ideal, evidentemente tem efeitos colaterais que por outro lado são bastante seguros, mas tem gente que realmente precisamos nos colocar no lugar deles. Não tem muita outra saída, ou seja, não tem mais saída. Existem duas questões. Quando uma pessoa quer fazer uma bariátrica, um clipe, o que for, ela precisa chegar com um peso ideal para a cirurgia. Sim, sim. Isso já mostra que a pessoa consegue emagrecer sozinha, porque com o objetivo de fazer a cirurgia, caso contrário, não faz. Isso é um propósito, e sempre conversamos com Seba, sempre falamos do propósito como o número 1 na vida e ainda mais na saúde. 100%. Mas se o propósito, a cirurgia, o propósito poderia ser a longevidade saudável,
o relacionamento correto com os filhos, com os pais, com alguém, com um parceiro. E o segundo, que quando você reduz o estômago, você reduz sua capacidade de absorção de nutrientes. Por isso, há deficiências nutricionais e é necessário tomar multivitamínicos. Evidentemente, não de forma ideal, evidentemente, mas voltamos ao nosso sistema médico. Do jeito que tudo está colocado, às vezes não tem outra opção, sempre tem outra, mas do jeito que tudo está colocado, não sei se estou me explicando, sim. Mas é por isso que eu te falava que minha ferramenta número 1, no nível da alimentação, ou seja, as pessoas param de comer, porque a única alternativa é comer porcaria, então param de comer. Você está falando de jejum intermitente? O que acontece é que o jejum intermitente foi o que nos trouxe na evolução humana até este momento. Digo, Pare de comer à noite não é só algumas horas sem comer, é jejum prolongado. Abra as janelas. ou seja, ter as janelas muito mais, não, ao contrário, fechar a janela de alimentação e abrir a de jejum. Mas eventualmente, se você não comer à noite, tente não beliscar. Ou seja, mesmo com uma janela de 5 horas, faça 1 ou 2 refeições, não 5. Então, aqui é onde eu, como ferramenta, a única ferramenta real que me dá resultado é essa. Eu vou parar de comer? Sim, ok, para de comer. Quanto? O máximo que puder, o máximo que essa pessoa conseguir. E quando for comer, tente começar com um alimento, depois vemos como você se saiu. Você disse, falava de uma ferramenta ao contrário. Então podemos dizer, veja que você vai colocar isso na sua frente, que seja um alimento. Sim, bom, isso no final é um debate em que, em uma utopia social, ninguém deveria usar medicamentos ou cirurgia. Por quê? Pois porque teriam um personal trainer, um psicólogo, um coach e um nutricionista ao lado deles. E no final, assim, as pessoas, claro que conseguem, sabe como as pessoas conseguem resultados? Na minha opinião, quando tem alguém acompanhando, dando a mão no processo. Quando se assustam, bem, Pode usar o baralho à la base do medo. mas ele fez um exame em mim. Olha onde estão meus triglicerídeos. Tenho o colesterol de baixa densidade, o LDL, erroneamente chamado de ruim, pobre colesterol de baixa densidade, que cumpre tantas funções, mas foi chamado de ruim. Olha, e agora o que eu faço? Estou perto de ter um infarto? E quando ficam assustados, aí começam, e por um tempo, Para mim, o medo é muito de curto prazo. Olha meu pai, coitado, que eu mencionei aqui, mas tiraram a vesícula dele por causa de uma colecistite. Ele não tem os melhores hábitos do mundo, ele se esforça, mas não tem. E realmente, no primeiro mês, ele ficou muito assustado e parou de fazer as coisas que não deveria fazer. Mas passou esse tempo e já não. E isso acontece com muitas outras pessoas, porque o ser humano é assim. No final, a gente se assusta. Mas se não nos sentimos mal atualmente e muita da patologia subclínica e não sentimos nada de bom, voltamos ao nosso curso habitual de hábitos. E romper com isso, para mim, então, é um trabalho de meses, anos de reeducação para encerrar o assunto. O Zemp e GLP-1 estão para sair, provavelmente em 1 ano e meio, 2 anos sairão. A união de 2 moléculas análogas de GLP-1 com inibidores da miostatina. O que se busca é praticamente anular a perda de massa muscular associada à perda de peso. isso é interessante. Quando isso sair, vai revolucionar muito tudo isso, mas é por meio da folistatina, ele faz isso através da folistatina na cascata abaixo da miostatina. Não me lembro, mas basicamente é um nível de freio muscular. Isso sempre foi assim. São monoclonais ou quais? São monoclonais? Devem ser caros, pelo que parece. E aí já tem uma fase 3 em andamento, fizeram uma fase 2 com macacos e eles não perdiam massa magra. Os macacos não treinavam por definição, os macacos não fazem força. Mas também mantém mais massa magra que o ser humano, naturalmente nas mesmas condições. Vai ser preciso ver em humanos, mas parece bastante promissor, desde que não gere hipertrofia miocárdica ou outra coisa que faça com que os ensaios clínicos não valham a pena. Olha aqui, pergunta do Fed Martinez. O que você acha sobre os benefícios que têm surgido ultimamente da Viagra e do Tadalafila na longevidade? Não sei se você já ouviu algo. Eu ouvi, é verdade que se fala muito sobre isso. Se fala muito sobre isso por causa das disfunções vasculares que existem à medida que envelhecemos, entre as quais há métodos alternativos. Na verdade, estão chegando painéis de medição, falamos um pouco sobre isso hoje de manhã, Borja, mas estão chegando painéis que vão nos permitir medir
quando temos remodelação cardiovascular do músculo cardíaco, que vão nos permitir entender se estamos. Eles são usados, por exemplo, com metabólitos do óxido nítrico para entender se há disfunção vascular. É aí que vamos entender se poderíamos usar uma ferramenta como essa. Eu continuo considerando que isso é uma muleta e nunca deveria ser nossa. O mecanismo pelo qual você busca vasodilatação, acho que com essa mesma lógica você poderia usar minoxidil e nós não fazemos isso. Então, o que precisamos entender é qual é a disfunção vascular pela qual esse dano vai sendo gerado nos tecidos. Antes de pensar em usá-lo para algo como o Viagra, como para envelhecimento e longevidade, Porque se você continuar nessa narrativa, poderia usar um monte de coisas para longevidade, mas o benefício marginal disso não está muito claro para mim, não o benefício extra. Com o GLP-1 ainda, mas com coisas como Viagra ou Tadalafila, no final por causa do seu efeito vasodilatador. Entendo. O que acontece é que estamos falando da chave. Qual porta essa chave abre? Se você está dizendo que essa ferramenta serve para melhorar a qualidade vascular, em qual paciente, em qual pessoa? e em quais tecidos? Porque isso não ocorre igual em todos os tecidos. Então eu acho que sim, porque eu já vi e pode ser utilizado. Mas você já usou? Não, eu não. Não. Porque Longevidade ou outra coisa? Não. Eu não preciso disso nem por isso. Tá bom, tá bom. Não, imagina, eu sou casado, mas além disso, a verdade é que realmente é preciso entender para quem, principalmente. Muito bem, muito bem. E aqui perguntam, vocês não riem porque não nos levam a sério? Aqui perguntam se medir o glutationa depois dos 55 anos junto com selênio seria útil. É o Fed Pérez Tonskini. Medir ou tomar? Diz medir. Eu acho que medir não. Também não é representativo da nossa capacidade antioxidante nem da nossa capacidade de eliminar xenobióticos. É muito mais útil medir. Já existem metabólitos e biomarcadores que nos permitem começar a entender qual é o efeito da oxidação no nosso corpo. Com base nisso, já falávamos sobre antioxidantes e compreensão. Se eu exagerar nos antioxidantes, posso causar danos ou impedir a mitormese, como a geração de novas mitocôndrias. Bom, como eu regulo essa quantidade correta de antioxidantes? Para Borja, isso é mensurável hoje em dia. Então existem biomarcadores que nos permitem entender esse nível. E com base nisso, não sei, por exemplo, medem a pré-oxidação lipídica através, por exemplo, dos processos de prostanos urinários. Então, isso nos ajuda a entender quanto eu estou oxidando, qual nível de oxidação existe, e com base nisso, entender quais antioxidantes eu posso usar, como a glutationa, a melatonina, etc. Bem, por sinal, o que vocês acham do uso de melatonina em doses anti-envelhecimento em doses altas? Quanto seria? Eles usam 50 mg, 100 mg por dia. Só para esclarecer, caso alguém não conheça as doses, 300 microgramas é a dose padrão mais comum e sustentável. Enquanto isso, as pessoas que usam para dormir geralmente consomem entre 1 e 3 mg, ou seja, essas são as doses mais comuns. Só para quem não sabe ter uma ideia de quão exagerado é isso. Além disso, essas doses que eu revisei há pouco tempo, eu conferi recentemente o motivo e a quantidade que eram usadas. E elas vêm de estudos alométricos, estudos de alometria que basicamente mostram como as doses em animais que pesam muito menos são transferidas para humanos. A 50 mg não gera tolerância. 50 até mais, sem isso vem de estudos de alometria que tentam transferir a dose em animais, doses pré-clínicas para humanos, com base em comparações de peso e outros fatores. Mas, como vocês sabem, essas aproximações são bastante imprecisas e o fato é que há poucos estudos em humanos com essas doses. No final, por isso, sinceramente, eu não tenho uma posição clara sobre se são úteis ou não. Mas realmente parece que não inibem. Ou seja, no final não inibe a produção, pela pineal. Isso realmente parece, mas não tenho certeza se trazem alguma vantagem. Ou seja, sim, por exemplo, me interessa muito a aplicação de melatonina tópica na pele, porque a melatonina traz muitos benefícios a nível cutâneo. A nível local, parece que penetra bem por ser lipossolúvel. Bom, na verdade ela é anfifílica. A melatonina é tanto lipossolúvel quanto hidrossolúvel, tem essa capacidade dupla. Mas em relação a tomar fórmulas manipuladas, que é o que normalmente se faz, de 50, 70, 100 mg, ainda não tenho isso tão claro, tomara que saiam mais dados, por que não? Eu sei que é uma combinação com um fármaco que, obviamente, para todas as pessoas que estão assistindo, é muito importante, sempre com supervisão. Mas às vezes é bom combinar a melatonina com difenidramina, para conseguir uma boa entrada no sono. A melatonina mantém um pouco, mas enfim, é uma boa combinação, permite que as pessoas descansem sem tanto.
Agora tem um novo fármaco, voltando para a farmacologia, que se chama QBB, que age sobre o daridorexanto. Perdão, não se deve dizer nomes comerciais, daridorexanto. Ele age no sistema das orexinas, que são proteínas que nos mantêm em vigília. E não causa dependência, não tem o efeito viciante das benzodiazepinas, que também estão apresentando bons resultados. Não aumentam o apetite. Não sei se fome, mas não causam esse vício, esse comportamento adictivo, que é muito perigoso. Também não afetam o sono profundo, diferente dos benzos. Melhora a arquitetura do sono, não piora. Os benzos sim pioram claramente, diminuem o sono profundo, a fase REM, e a fase superficial fica mais longa. Como o álcool, acontece algo parecido. Bom, então vamos ver. Enquanto o pessoal vai perguntando mais alguma coisa, vamos abrir outro assunto. Por exemplo, adoçantes, a favor, contra. Argumentos a favor, argumentos contra, porque também tem que haver argumentos a favor, não é? Eu sempre sou contra os adoçantes porque eles são hiperpalatáveis. Por isso, mesmo que alguns talvez não sejam tão prejudiciais ou não sejam prejudiciais, eles vão gerar uma situação na boca que vai elevar muito mais o limiar. E depois, quando você comer algo saudável, não vai sentir, vai que... Mas aí vem uma mãe com um menino de 14 anos com obesidade, com 4 cáries dentárias que bebe. Então, 2 litros de Coca-Cola, de bebida carbonatada de cola ou a tradicional cola por dia no almoço e no jantar. E o menino diz que não toca na água, que é impossível, e pergunta se pode tomar a versão 0. Sim, certo. Então vocês não são contra. Não. Você tem razão, mas eu sei ouvir, só para deixar claro. Claro, sim, não é... Alguns adoçantes também têm efeitos específicos. Me parece que estamos chegando a um momento em que certos tipos de fibras solúveis vão ser usados cada vez mais como adoçantes e eles vão ter um efeito relativamente. Também não é que seja algo positivo e maravilhoso para a microbiota, mas eles vão ter um efeito positivo na microbiota. E alguns adoçantes, cito o xilitol como exemplo, têm um efeito que é claramente positivo, por exemplo, na microbiota da boca. Então, mascar um chiclete com xilitol tem um efeito de modificação da microbiota, tem um efeito de, por exemplo, fornecer capacidade metabólica para as bactérias que você quer que se desenvolvam ao mesmo tempo em que não está alimentando bactérias patogênicas ou bactérias que possam causar danos ao seu corpo. Então, é interessante desse ponto de vista porque, paradoxalmente, achávamos que essas substâncias pioravam a saúde bucal, mas hoje sabemos que melhoram a microbiota e a inflamação. Sebas, vou te perguntar algo que esqueci no podcast de manhã. Se o médico digestivo te diagnosticasse com SIBO amanhã, o que você faria imediatamente? A, B, C, o que você faria? Eu melhoraria ao máximo o meu pH gástrico, assumindo que eu tenha uma alteração desse pH e que essa seja a razão pela qual o SIBO pode acontecer ou se manifestar em primeiro lugar para quem não sabe por que isso acontece. Normalmente, nós temos um pH em nossos sucos gástricos, que é um dos elementos mais importantes pelos quais podemos neutralizar o desenvolvimento de bactérias na parte proximal do intestino delgado. Então, compensar isso é um dos fatores mais interessantes. Se eu não tenho gastrite, eu usaria betaína com ácido clorídrico, usaria cerca de 648 mg, que é uma dose bastante padronizada para isso. E depois, o que está sendo bastante observado, como falávamos sobre urolitina A e várias substâncias como pós-bióticos produzidos pelas bactérias. Quando estão bem bom, parte disso, na verdade, funciona como pós-bióticos, mas não são. São o UDC, o ácido ursodesoxicólico, e o TVSA, que cumprem funções de neutralização da flora bacteriana, que não queremos que se desenvolva nessa parte do intestino. Então, esses dois suplementos, a parte de melhora do pH gástrico e a parte de melhora dos ácidos biliares, me parecem elementos bastante interessantes para manter o equilíbrio da flora bacteriana. Depois, muitas vezes se faz automaticamente uma guerra ou uma proibição dizendo que você não pode tomar probióticos. Parece que hoje em dia temos a capacidade de entender quais probióticos vão afetar qual parte do nosso organismo e assim repovoar certas outras partes do nosso corpo, se isso for positivo. Não é a primeira abordagem. Quando se pensa em SIBO, pensa-se em rifaximina, que é um antibiótico, e pensa-se em... E tentar não fazer absolutamente nada que alimente essa flora bacteriana, mas eu acho que sempre quero dar um passo atrás e entender por que isso se gerou.
E na maioria das pessoas eu percebo, pelo menos quando eu ainda atendia pacientes e via pessoas com SIBO, percebo essa conexão que vocês mencionaram, de estresse crônico, de nervo vago, de atividade simpática, inibindo certos processos digestivos, que são as razões pelas quais esse mecanismo base inicial vai acontecendo ao longo do tempo. Então eu pensaria em uma estratégia para isso. Falamos em algum momento sobre as estratégias respiratórias para ativar o parasimpático. Eu penso mais nos aparelhos que funcionam por corrente elétrica, pelo estímulo de deglutição, neuromoduladores, ou no pescoço, afetam a atividade do vago, mostrando que não há exatamente uma vantagem fisiológica, mas sim uma normalização do equilíbrio simpático-parasimpático para permitir os processos digestivos. E depois uma ajuda inicial, que coincide um pouco com tudo o que estivemos falando até agora, que é uma muleta, que não é uma ferramenta para sempre, para compensar esse pH gástrico e para compensar esse efeito a nível de intestino de neutralização dessas coisas. Já usou algum dispositivo de estimulação vagal transcutânea no trago? Sim, mas no pescoço. Certo, sim. Não, bom, Marcas, mas... Claro, eu aqui experimentei no nível do gole e realmente, com o uso contínuo, realmente não está certo. Eu não posso falar de resultados porque também não tinha uma patologia para dizer, posso comparar na qualidade do sono ou posso comparar em... Funciona bem para ataques de pânico e transtornos digestivos. Como eu não tinha nenhum desses, não posso dizer que melhorou algo específico. Estamos falando de estimulação elétrica transcraniana ou eu me perdi? É estimulação de um ramo aferente do nervo vago através da orelha, do trago, não sei. É um clipe que se coloca com uma frequência, uma estimulação elétrica com uma frequência determinada, patenteada, que estimula os ramos aferentes do nervo vago. A trigeminal, se não me engano, o ramo. Bem, um ramo que sobe e potencializa a ativação vagal, aumenta o HRV, potencializa o tônus vagal e reduz o simpático. Então, em casos de ansiedade, em problemas digestivos, funciona bem. Insônia pode funcionar. Sim, conhecia a estimulação elétrica transcraniana, mas não sabia que dava para estimular o nervo vago eletricamente. Aproveita os pontos de maior contato do nervo vago com a superfície corporal para estimular eletricamente essas áreas. O ramo auricular, desculpe, do trigêmeo. Não, o trigêmeo é outro. É outro. Não, para o microfone. Sim, não, claro. Voltando para situações hipotéticas, Javier, o que você faria se amanhã fizesse um exame de sangue e visse que sua hemoglobina glicada está em 6,7%? Paro de comer. Resolve tudo. É como o médico à moda antiga. Resolve tudo parando de comer. É que muitas vezes não com meu corpo, mas já tentei melhorar as glicadas, ajustando os ácidos graxos, né? Tentando aumentar a energia cetogênica e gerar um colapso. Muitas vezes a gente pensa, se eu aumento a energia cetogênica, automaticamente vou diminuir o consumo de glicose. Pronto. Tratando de gorduras, você quer dizer, né? Sim. Ácidos graxos. E a verdade é que, se você não tem uma boa flexibilidade metabólica, vai para o chão. Já recebi ligações de pessoas perguntando: você nos orientou sobre dieta cetogênica? Minha esposa desmaiou na academia. O que faço? Literalmente, viu? Claro. Então, basicamente sim, mas é uma progressão, né? Começar a diminuir, olha, glicada, duas coisas. É alimentação, mas estou bastante cansado e a dizer outra palavra, de falar de alimentação. Sim. E a outra coisa que me parece muito importante é o cortisol. Eu acho que o cortisol pode aumentar a sua hemoglobina glicada. Para quem não sabe, é um registro aproximado de 3 meses de como está, entre aspas, caramelizado o sangue das hemácias. Sim, de certa forma, mostra como as hemácias estão transportando e utilizando o oxigênio e os nutrientes. Então, eu acho que quando temos um sistema adrenal, né? O tempo todo, aquilo que falávamos antes, um estímulo hipertônico, como você chamou, permanente, o cortisol consome tudo. Como o cortisol chama a energia, pois são glicocorticoides, me parece que trabalhar o sistema vagal, ligando um pouco com o que falávamos antes, baixar um pouco, acho que pode ser uma boa ferramenta. Concorda? Sim, concordo. O cortisol retira a glicose do fígado e a libera no sangue de forma contínua. Em casos de resistência à insulina, essa glicose não é bem aproveitada. Vou acrescentar algo que talvez não seja tão direto, mas acredito que é... Se não sempre chegamos atrasados, quero entender o mecanismo anterior que justifica por que certas coisas acontecem.
E me parece que isso é importante porque quanto antes a gente encontra, em geral, a maioria das patologias ou alterações mais fáceis são de resolver. E nisso, me parece que estamos olhando para o aspecto errado. Ao analisar a hemoglobina glicada, observamos uma janela do passado que nem sempre reflete as médias e mostra outros aspectos além dos valores de insulina ou glicemia, mas constantemente nos escapa com o perfil atual. Constantemente nos escapa a pessoa que tem momentaneamente distúrbios na produção de insulina ou no manejo da glicemia. O que quero dizer com isso? Em pessoas com diabetes tipo 2, a glicemia costuma estar alta, mesmo usando metformina, frequentemente acima de 126, o que é comum, mas não ideal. Então, vamos esgotando os recursos, às vezes essa pessoa acaba usando insulina com o passar do tempo, se não consegue melhorar e não consegue mudar aqueles hábitos que sabemos que poderiam resolver ou melhorar muito o seu quadro. Ao irmos para o outro lado, onde está a maioria do nosso público, às vezes a glicemia está um pouco alta. Eu entendo o que devo comer e a necessidade de flexibilidade metabólica. Até aí, todos chegamos. Mas quando começamos a olhar para trás, tem a pessoa que está com a glicemia elevada, que está no que antes era chamado de pré-diabetes. Hoje falamos mais de resistência à insulina, muitas vezes vemos a pessoa que tem um nível normal de glicose, não sei, 95 por exemplo, mas que tem a insulina em 20 para manter esse 95, e já sabemos que aí existe uma resistência à insulina, e que se tudo continuar igual vai nessa direção negativa em relação a esse equilíbrio que levaria à hemoglobina glicada elevada, e toda essa história. Mas me parece que há um passo antes que nunca detectamos, não fazemos, o teste é óbvio, que é o teste de tolerância oral à glicose, que é o teste usado em gestantes, por exemplo, onde a dúvida poderia ser: olha, você está me fazendo tomar 75 gramas de glicose em um copo de água e testando o que acontece depois. Mas o que acaba acontecendo quando usamos isso na prática é que encontramos muitos perfis de pessoas que, à vontade, nos valores de insulina e nos valores de glicemia, eram normais. Mas a velocidade da curva de resposta nos mostra que já existe alguma resistência à insulina. Isso é percebido quando você está exposto a esses 75 gramas, mas como nunca na sua vida você mediu a glicose ou a insulina depois de ter comido 75 gramas de açúcares simples, você nunca percebe isso, mas mesmo assim, as pessoas comem. Você cria vários cenários que com o tempo elevam a hemoglobina glicada. Por que isso é importante? Talvez essa pessoa no geral faça tudo certo, mas ocasionalmente reaja mal à glicose e à insulina. E são pequenos picos de glicemia, talvez momentâneos, de 150 a 180 de glicose que você pode ter, que às vezes duram meia hora esses picos. Não são tão longos porque você ainda não tem diabetes ou resistência à insulina, mas está caminhando para isso. Esses picos fazem com que, por toxicidade, a glicose se una à hemoglobina. Sim, e eu com essa questão do teste oral de tolerância à glicose fui e voltei. Às vezes no começo eu dizia sim, sim, serve. Depois comecei a dizer não, porque não é algo comum, e se alguém faz isso por não ser saudável, acaba sendo um pouco traumático. O resultado positivo ou indicar má gestão não significa necessariamente que você está gerindo mal. Desculpa, as pessoas fazem isso sempre. Elas consomem 75 gramas de carboidratos simples com frequência. É algo comum. Ele fala do consultório, não de um teste diagnóstico. Atualmente considero a hemoglobina glicada muito útil, especialmente junto aos medidores de glicose implantáveis, os MCGs, que fornecem diversas informações. E é fácil de colocar não invasivo ou minimamente invasivo. Sim, Eu falo isso porque é um exame que estamos falando de custos completamente diferentes em termos de... Sim, eu sei o que aconteceu comigo com 2 pacientes. Já faz muito tempo, mas com 2 pacientes que ficaram obcecados. Sim, me disseram. Tira um pra mim, porque isso estava me machucando, cara. Tive um paciente que lia isso 105 vezes por dia, eu vi. Era praticamente olhar o tempo todo. Olhar. A esposa dele ligou pedindo, quero tirar isso dele. Ele está obcecado até dormindo, acorda e pega isso. Sim, esse é o problema de dar ferramentas para uma população que ainda é saudável, principalmente com um perfil não obsessivo, porque eles ficam obcecados, deixam de comer qualquer fonte de carboidrato, porque obviamente percebem que se comerem um pedaço de banana, a glicose sobe. No final, acabam em uma situação em que perdem muito peso, têm deficiências, etc. Mas enfim, são a minoria, claro. Mas existe. Também é preciso lidar com a questão da obsessão com os gadgets e as medições, as métricas. Eu
Em um momento, fiquei obcecado com isso. Eu acordava e pensava, estou acordado, mas não vou me mexer, porque se eu me mexer, o aparelho vai detectar que eu acordei e vai dizer que sonhei mais ou que dormi com sono leve. Não me deixou maluco e em um momento eu tirei. Agora estou usando um pouco também por causa do vídeo, mas além disso é muito Frequente. Eu também já tirei o relógio muitas vezes porque, por exemplo, chegava às 8 da noite, o dia ainda não tinha acabado, mas ele dizia que eu já tinha dado 9.800 passos. Eu pensava, não vou dormir com 9.800 passos, então descia, dava 2 voltas e completava 10.000. É assim mesmo. É isso mesmo, sentado. Claro. Eu subia na elíptica. Não, mas isso acontece muitas vezes, acontece. Tem que sair disso. Aproveitando o contexto de sobrediagnóstico e obsessão, parece haver um caminho para onde isso se dirige. O problema mais importante do sobrediagnóstico, tudo entendendo que alguém pode passar por um percurso que envolve um monte de processos para descartar doenças que são bastante complicados ou bastante intensos. Isso se relaciona aos perfis cada vez mais usados para detectar doenças autoimunes. O que vocês pensam sobre isso em relação a se as pessoas realmente têm mais doenças autoimunes, se existem falsos positivos onde começam a acontecer coisas e as pessoas começam a se restringir de coisas que não são necessárias, ou veem isso só como uma detecção mais precoce, sem outras mudanças? Quem procura acha? Ambos. Eu acho que é quem procura acha, mas também acredito que há uma maior incidência de doenças autoimunes do que há 30 anos, sem dúvida, eu acho que sim. Além disso, um resultado positivo não indica necessariamente doença. Não, na tireoide é muito comum ter autoimunidade tireoidiana e a maioria dessas pessoas nunca desenvolve um Hashimoto na vida, só 10% dos que têm o anticorpo positivo. Só isso é estatística? Elas têm maior risco de outras doenças autoimunes? Sim, sem dúvida. Um momento, isso é Desculpa, eu estou tomando um pouco conta da conversa. Não, nada. É super interessante porque tudo é interessante, mas isso é algo que eu não sabia. Você tem medido estatisticamente que somente 10% das pessoas com anticorpos antitireoidianos acabam sendo... A longo prazo, esses números são mais ou menos os mesmos na série. Pode haver alguma patologia associada? Quanto mais cada doença autoimune aumenta a sua chance de ter outra doença autoimune, isso é um pouco baseado na lógica óbvia, além do que se vê por evidência, baseado na lógica óbvia de que quando você tem uma resposta imunológica exagerada a elementos que não são uma ameaça, que geralmente têm esses mecanismos de ligação básicos originais, de permeabilidade intestinal, de imunossenescência, todos os fatores que já associamos às doenças autoimunes, isso começa a acontecer. Começa a acontecer que é mais provável estatisticamente, se você já tem isso, você coloca os mesmos mecanismos de base que podem começar a se desenvolver em outro tecido específico. Ou seja, você pode dizer... Porque eu vou voltar um pouco. Eu vi, por exemplo, muitas pessoas com lúpus com predisposição congênita genética para desenvolver artrite reumatoide. Mas você diz que uma pessoa com anticorpos ou predisposição à patologia autoimune da tireoide pode desenvolver, por exemplo, Informa qual patologia específica você tem e indica a maior chance de outra doença autoimune. No final, fala de um sistema imunológico disfuncional que não é capaz de reconhecer bem os antígenos, e isso pode... disfuncional. Sim, claramente. E agora por quê? Porque há mais incidência de doenças autoimunes? Bom, isso no final das contas é algo em aberto. Evidentemente, nosso sistema imunológico não está bem treinado, não desde que nascemos até crescermos. A microbiota cutânea e digestiva não é exposta corretamente a antígenos contra os quais precisa lutar naturalmente. Estamos mais limpos e saímos menos para a rua ou nos sujar. Acredito que este ambiente não é próprio para a nossa espécie. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Se estivermos em um lugar onde os agentes agressivos são muito mais potentes do que os horméticos, vamos acabar tendo qualquer tipo de disfunção. Por isso eu faço a pergunta mais incisiva, se as patologias autoimunes são uma falha ou uma falha de adaptação. Para mim tem a ver com isso. Desculpa, isso cada vez... Este é o 4º podcast ou a 4ª conversa que eu tenho em um ambiente com Sebi e outras pessoas, e também já tive só com ele, onde eu continuo pensando e vou continuar sustentando por mais que sempre. Depois me criticam as críticas, com o perdão da redundância, me criticam forte, críticas destrutivas quando eu digo triplico a redundância para que fique claro que pegam pesado comigo, porque realmente sinto que não faz parte de uma patologia autoimune se não estamos em um ambiente coerente. Obrigado. Então, quando uma pessoa volta às bases,
Talvez isso, claro que a predisposição vai estar lá, mas essa porcentagem nunca vamos saber. Obrigado. Não, mas é preciso entender as variáveis que causam isso. Me parece que resumir isso ao fato de mudar o habitat evita esse problema, talvez seja um reducionismo que não sei se necessariamente nos leva a nem a reparar uma doença que já exista, que certamente é muito mais complexo do que prevenir que apareça, nem a nos assegurarmos. Se reduzirmos o risco, claro, acho que todos vamos concordar em reduzir o risco, mas isso não nos garante a possibilidade de eliminar esse risco, não é mesmo? Porquê? Vou para a natureza, moro em cabana na floresta cercado de sujeira, tenho boa microbiota e por comer orgânico garanto que doença autoimune não existe. Em uma época da minha vida profissional, tinha um ditado que eu tinha tatuado e era assim: a genética predispõe, mas não determina. E a prática clínica me mostrou que, às vezes, a predisposição genética determina, e de forma forte. Eu mudei hábitos de pessoas que... Isso hoje é entendido de uma maneira muito mais objetiva. Se você quiser, como a visão, a aplicação disso na prática. Em termos de conselhos, é pegar seu DNA, que hoje em dia é feito facilmente, na verdade, e mede-se o RNA mensageiro que é produzido, que basicamente, para quem não sabe, você tem um gene, para transformar esse gene em uma atividade específica, você tem um processo, e nesse processo o RNA está envolvido. Mensageiro, que tem a vantagem de que se você tem um gene específico e mede desse mesmo gene, o RNA mensageiro, nos permite entender quanto desse gene você está expressando nessas células específicas. Então, aí você tem uma estratégia que vai nos permitir, hoje ainda está muito no começo, mas vai nos permitir ir personalizando essa equação, ou esses conjuntos de recomendações que nós já conhecemos, que hoje talvez sejam genéricos, para os seus parâmetros genéticos específicos, para que não só você tenha a menor predisposição possível, mas também expresse o mínimo possível. Algo que seja patológico, obviamente. E você? Sim, por isso pergunto para Borja, você faz todos os exames? Se eu pudesse te dizer aqui na mesa todos os exames possíveis para entender cada molécula do seu corpo perfeitamente, até que porcentagem você escolheria saber? Você viu os modelos de ressonância magnética que estão surgindo em clínicas do Reino Unido, basicamente, de altíssima precisão, que te medem. Isso é muito perigoso. Para mim é muito perigoso. Não sei se eu faria isso hoje em dia. É muito provável que apareça algum tumorzinho, mas... Perigoso para o público em geral que não sabe interpretar ou muito perigoso para Borja? Ambos, porque eu também, embora seja médico, sou humano e também posso me preocupar talvez com algo que não deveria, porque ter conhecimento não implica que você não possa se preocupar. Você se preocupa muito mais geralmente, de fato é isso. Não te dá tranquilidade ser médico. No final, sua mente pensa muito mais. Então, eu acho que algo assim tão extremo, tipo ressonância magnética de corpo inteiro, que a nível atômico quase vai te dizer se há algo, há muita probabilidade de aparecer um resultado positivo de alguma coisa. Não, pera. Falso positivo já é outra coisa. É fácil resolver, não concordo mesmo sem o falso positivo, mas vamos considerar esse como o pior cenário. Do ponto de vista da probabilidade, é lógico que você escolha apenas algo para fazer um rastreamento populacional e aplicar em todo mundo. Você só iria querer algo que tenha alta probabilidade de acontecer com todo mundo, porque, ao escolher algo que ocorre em 1 a cada 100 mil pessoas, já há um risco relevante de falsos positivos levarem a tratamentos, custos e danos ao paciente. Nesse ponto, todos concordamos. Agora, do ponto de vista da recomendação e da prevenção, obviamente eu vou estar alinhado com isso, ou seja, sim, eu faria tudo isso com certeza. Na verdade, faço a maioria das coisas de forma empírica, como uma autoexperimentação, mas do ponto de vista de entender qual é a estratégia para minimizar isso, possíveis erros, que isso muitas vezes implica, e é importante, você não pode fazer isso se tiver essa obsessão com o produto que usa, com as métricas, todos esses personagens que vocês mencionaram, obviamente não deveriam passar por esses processos, isso deveria ser feito por quem tem a capacidade de não se obsediar. Por quê? Porque muitas vezes a pontuação 100 é inalcançável, não importa se é essa ressonância ou se é um estudo genético ou o que for, mas nos permite entender qual dessas 15 ou 20 coisas que podemos fazer, mas que sabemos que não podemos fazer todas, vai ser a mais rentável para nós. Então, desse lugar é de onde a informação, se eu tiver paz de espírito para poder lidar com isso sem me estressar, me permite aperfeiçoar esse resultado e dizer... Sim, o que acontece é que, por exemplo, para mim o exemplo mais claro disso são os estudos genéticos com os alelos da APO que te dão o maior risco de Alzheimer.
Acho que já é o terceiro paciente que me liga super preocupado, Borja. Apareceram esses alelos positivos. Minha mãe e meu pai tiveram Alzheimer. Estou apavorado, não sei o que fazer, desesperado. O que posso dizer é: tenha calma, otimize seu estilo de vida, pois isso depende de você. Já sua genética, por enquanto, não mudaremos, nem com CRISPR ou algo assim. E aí? Desculpe, sim, existe comportamento, a diferença está em para que obtenho essa informação e sua segurança, há vários aspectos fundamentais a considerar. Um deles é que, em estudos genéticos, microbiota e outras áreas, ainda estamos no início da interpretação das informações. Isso faz com que muitos estudos genéticos, especialmente os mais confiáveis, tenham o que chamamos de score de confiança, que é o quanto essa variação do gene está associada a essa situação específica. Isso pode ir desde características fenotípicas suas, como cor dos olhos, até certas patologias. Seguindo com o exemplo do APOE, que é, de tudo, o que tem o maior score de confiança, o que mais foi pesquisado também não é perfeito, simplesmente temos um pouco mais de certeza de que existe uma associação. Essa informação me serve para fazer um ajuste de limiar de risco. Então, isso significa que, em termos de conduta, eu não posso mudar o APOE, mas posso mudar nesse paciente. Se eu atendo um paciente com esse nível de complexidade e que queira chegar a esse nível de perfeição, que suponho que um paciente de vocês está dentro dessa categoria, posso modificar o APOE para que esteja ajustado ao perfil de risco. Então, eu já não quero mais 80 de APOE, quero 60, porque o polimorfismo de APOE dele são duas letras diferentes, B de bola e E de Eduardo. O polimorfismo de APOE dele o torna mais propenso a ter Alzheimer. Sei que preciso mudar essa situação e, ao mesmo tempo, começo a ter outras ferramentas que oferecem um panorama mais completo, como discutimos hoje de manhã, que é o Polygenic Risk Score, onde avaliamos muitos genes para entender o perfil de risco cardiovascular e que são muito mais úteis para fazer prevenção precoce. Mas no final das contas, se você quiser, eu poderia fazer prevenção sem ter essas medições e eu vou me preocupar. Simplesmente tendo objetivos de variáveis que sabemos que são causais, mais justos, mais restritos, como baixar a APOE, que sabemos que está muito mais associada a eventos e infartos, que só o LDL que você mencionou antes, que talvez não tenha uma relação tão direta. Bom, acreditamos que a ApoE é a proteína que transporta o colesterol de baixa densidade, erroneamente chamado de ruim. Eu acho que isso tem a ver. Não sei, talvez algum dia eu me anime a fazer um rastreamento do corpo inteiro de tudo o que está. Não interpreto para você não se assustar. Sim, não, mas acho que em casos de patologias específicas e risco familiar relevante, pode fazer sentido. Na minha família, por exemplo, o câncer é muito presente. Tive câncer aos 6 anos, minha mãe e meus avós também faleceram da doença. Você? Sim, tive linfoma aos 6 anos, veja só. E eu sei que isso está presente na família, então talvez por esse lado eu assumiria o potencial risco de mais neurose, né? Hoje, entendendo o histórico de cada um, vocês não acham que também há uma abordagem nossa, considerando os mecanismos, seja doença cardiovascular, câncer, doenças neurodegenerativas ou outras, isso se aplica? Vocês não acham que também temos responsabilidade de abordar os mecanismos de envelhecimento que nos tornam mais propensos a isso? Isso quer dizer, por exemplo, entender quem tem doença cardiovascular, tentar reduzir o inflama-aging ou a inflamação em si, aquele que tem alterações genéticas já a nível familiar, que o tornam mais propenso a uma doença, tentar reduzir o que chamamos de instabilidade genómica. Essas são propostas como estratégias que nós podemos tentar aplicar. Eu estou tentando montar algo para pulso. É complexo conseguir encontrar a ferramenta que sirva para frear um hallmark do envelhecimento que não seja substância. É difícil. Mas temos uma estratégia ainda pouco explorada em longevidade e prevenção de doenças, para identificar qual mecanismo de envelhecimento mais se associa ao aumento do risco em determinada doença. Vamos focar nas terapias ou abordagens que freiam esse mecanismo? Ou seja, terapias de precisão. Eu acho que... Não sei se é... Acho que ao pensarmos em... de sedução. É otimizar seu esforço, sua força de vontade e seus recursos Mas para um objetivo. para um objetivo. Você disse que o pulso vai conseguir ler análises de sangue? Sim, análises de tudo. E biomarcadores. Aí você já tem mais ou menos os perfis que podem te dar.
Não é a mesma coisa que o hallmark do envelhecimento. Não é a mesma coisa você dizer, meus telômeros estão encurtando mais rápido do que o normal, que na minha opinião é o menos relevante dos hallmarks, do que você estar gerando uma disbiose. Esses me parecem ser elementos que hoje não definem sua saúde, mas que definem uma trajetória futura. E me parece que entender isso como risco para fazer prevenção de doenças vai ser interessante. Primeiro que você propõe é tentar fazer uma prevenção ou melhorar a longevidade ou a qualidade em um aspecto específico. Vamos chamar de metabolismo, seu ponto de vista. Você acha isso mais produtivo? Focar um pouco mais. Sim, ter um objetivo, ter uma... Como se diz? Um propósito. Sim, mais particularizado. Faz sentido. Sim, sim, faz. Eu gosto muito. Também é o que a equipe do Brian tenta fazer um pouco, ser pontuação de elite em todos os órgãos e sistemas. Sim, mas falta a ele a ferramenta que possa ser levada ao público. Sim, evidentemente eles fazem isso em uma pessoa e não é democratizável. O que eles fazem está longe de ser isso, né? Está longe de ser isso. Carmen nos pergunta, o que mais preocupa vocês a partir dos 40 anos, perder massa muscular, V2 Max ou mobilidade? Me preocupa tudo, Carmen. Olha, para mim, V2 Max significa longevidade, significa quantidade de vida. Mas força muscular significa qualidade de vida, e eu acho que é preciso ter as duas coisas. O que me preocupa populacionalmente, provavelmente, é a perda de massa muscular, que é o que mata as pessoas. As pessoas morrem no hospital por perda de massa muscular. E não importa em que andar você esteja, se é na cardiologia, na pneumologia ou na clínica médica, elas morrem por sarcopenia. Então eu focaria nisso. Evidentemente, o VO2 máximo é importantíssimo. Mas para as exigências de uma pessoa no Ocidente, o que ela costuma fazer, que pode ser carregar algumas sacolas, ir às compras, ver os netos, essas coisas, também não é necessário. Um VO2 máximo de 60. Manter a força aos 60 anos como aos 30 é possível, desde que continue treinando. Que você chegue a 48, claro. E que você tenha, aos 85 anos por aí, uns 30 e poucos, o que te permite ser absolutamente independente. E você falou algo sobre isso, eu ainda lembro muito da minha época fazendo internação com pacientes, onde a gente vê a redução da saturação e também entende que em quadros de doença aguda, onde vai haver uma restrição do VO2 máximo ter a melhor base possível, é o que mais sobrevive. Covid. Nesse momento, isso vai te ajudar. Sobrevivia à Covid quem tinha melhor VO2 máximo. Sim, 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 totalmente. Mesmo assim, não tira o fato de que as três coisas eram importantes, mobilidade talvez em um segundo nível, mas importante para a prevenção de lesões que sabemos que vão acontecer. De dores musculares ou seja, a mobilidade é muito importante. Mobilidade, flexibilidade circular. Sim, sim, sim. 0% de importância. Não, importantíssimo. 0%. Não esqueça. Sim, sim, sim. Bom, Essa é a prevenção de lesões número 1. Não, isso, veja, você pode ser flexível, mas comparado com o oxigênio com a camada... nada. Não, bom, ele colocou um pódio. Já é meu terceiro pódio. Bom, De longe, o terceiro. sim, 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 sim. Em um pódio é o terceiro. Mas, bom, no final das contas, força e V2 Max andam de mãos dadas. Acho que é mais fácil melhorar a força da população do que o V2 Max, porque também vejo, por problemas osteoarticulares, vejo muito poucos que, na verdade, o V2 Max não precisa necessariamente correr para melhorar. Você pode melhorar usando uma elíptica fazendo algo sem impacto. Pode ser feito de várias formas. Você precisa disso? Você precisa disso para o osso. Para a ansiedade óssea, você precisa disso. Você precisa disso para o osso, mas realmente a principal queixa de quem tem 70, 75 anos é: não posso correr porque meu joelho ou quadril dói. Caminhar? Claro, mas caminhar não melhora o V2. Mobilidade mais cedo não teria acontecido. Caminhar não melhora o V2. Use o elíptico, mas também caminhe para ter impacto. Isso sim. Mas é preciso ter exigência. Conceitualmente, a ideia seria: você precisa perceber a redução desse V2 Max a nível... É preciso sentir falta de oxigênio para que sua capacidade de base aumente. Sem atingir esse limite, não há estímulo. São todos mecanismos adaptativos. O exemplo que eu sempre dou disso é a saturação que as pessoas têm no topo de uma montanha, onde, por exemplo, estão escalando uma montanha de 7.000 metros e chegaram lá com 59 de saturação, sendo que você já teria mandado alguém para a UTI quando estava em 80. Entender esses mecanismos adaptativos e que a pessoa terá VO2 máximo bem mais alto depois, mesmo levando tempo se eu continuar fazendo.
Ou saber que eu tenho essa redução da energia disponível como um mecanismo desencadeador para estimular a produção mitocondrial, o uso de energia e oxigênio depois, etc. Entender isso também te permite perceber facilmente qual exercício você vai fazer e qual exercício não vai servir para estimular o VO2 máximo. Também coloca um pouco de pimenta? Sim, vai, vai. Vou te fazer uma pergunta que fiz para Sebastião há muito tempo. Pódio. Eu adoro pódios. Hoje fizemos alguns pódios e agora poderíamos falar sobre alguns. Bom, Eu acho que precisamos melhorar alguma coisa. Qualquer um que você escolher vai melhorar alguma coisa porque está faltando tudo. Suponhamos uma pessoa doente. Exercício, músculo, alimentação, claro. Descanso correto. Exposição ao sol e manejo adequado do cortisol ou do estresse. descanso, exercício, nutrição, estresse e, o que ele disse mesmo, exposição ao sol. Todos são importantes e talvez eu colocaria exposição ao sol e estresse no mesmo nível, e não um acima do outro. Mas assim, no começo o descanso é essencial. Sem descanso o organismo não funciona, não tem jeito. Mesmo que você faça exercício, não importa. O exercício físico depois é realmente a ação anti-envelhecimento mais potente do exercício físico. Não tem outra, não. Ou longe do segundo lugar. Nutrição, evidentemente. No entanto, vejo pessoas que têm uma dieta que poderia melhorar muito, mas têm uma saúde muito boa simplesmente porque o resto dos pilares estão bem. Ou seja, vejo pessoas que não se alimentam muito bem, até mesmo que podem beber um pouco, mas têm muitos laços sociais, têm uma atitude muito boa diante da vida, dorme bem, treina como uma fera e no final tem mais saúde do que aquele que toma café da manhã com torrada. Todos os dias, mas não faz nada do resto, sabe? Bom, mas dá para entender, né? Quero dizer, no final das contas, a saúde é multidimensional. Quando você se obseda por um único aspecto e deixa os outros de lado, não consegue melhores resultados. Ou seja, em saúde é melhor ter um 8,5 ou 8,75 em tudo do que um 10 em uma matéria e ficar com um 5 em outra. 8,75 está ótimo. Já ficaria satisfeito com 7. Totalmente também. 6,7 está na moda, sabia? Dá pra ver. Você concorda? Na ordem, sim. Sim, eu lembro de uma outra ordem da sua parte. Você está meio que... Pode ser que esteja mudando um pouquinho. E pode ser, agora que o Borja está aqui. Provavelmente não se lembra, Lori. Vamos para a Espanha quando ele disse isso. Claro, claro. Não, mas eu vejo muito isso. Tem gente que fica muito obcecada, inclusive acho que em breve vai ter outra categoria diagnóstica de pessoas obcecadas com a otimização da saúde, tá? E aí nós também somos parcialmente responsáveis. Nesse perfil obsessivo, ou seja, eu tenho pacientes que já me disseram: Borja, moro no norte da Espanha, não vou dizer o lugar para não fazer alusão. E como você disse que o frio é um estresse hormético bom, eu tirei o aquecimento e deixo minha casa a 15 graus todos os dias, né? E eu digo, espera, mas é necessário que a casa esteja sempre a 15 graus. Não, então é preciso otimizar, mas num esforço de otimizar tudo, absolutamente. Por exemplo, essa pessoa não saía com um amigo para beber algo, pois isso significava não jantar em casa e comer pior. Perdia muito do lado social, perdia muito da conexão e saúde não é só nutrição e exercício. Você conhece muitas pessoas muito focadas em saúde? Sim, para o bem e para o mal, para o bem e para o mal. Não, quero dizer o contrário. Quis dizer se você conhece muita gente, seja paciente ou conhecida, que está obcecada em ser saudável. Eu tenho, evidentemente, em um certo nível, é uma bolha, porque eu vejo esse tipo de pessoa. E se você vai para a rua, a maioria das pessoas ri disso, mas eu tenho. Elas chegam até mim e no final assistem aos nossos vídeos, assistem aos seus, assistem aos seus, assistem aos meus. E bom, se apegam a isso. E tem pessoas que passam dos limites. E tem pessoas que isso faz mal e afeta outras áreas da vida delas. E depois temos que ser nós mesmos que digamos: não, para, você pode. Você pode sair com seus amigos, como um pedaço de bolo, você pode. Você pode não treinar um dia em alta intensidade, pode simplesmente dar uma caminhada. Temos que acalmar essas pessoas, porque é fácil entrar nesse ciclo em que, bom, você vê resultados e quer mais e quer mais.
É o modelo Brian Johnson. Mais uma vez, desculpe mencionar tanto, mas é que é a mesma coisa. É score 100 em tudo, a vida não é um videogame. Às vezes você tem que ter um score de 80 ou de 30. Se você está se separando ou enfrentando momentos difíceis, como doença do filho ou perda do pai, e vocês não se reconhecem mais, esse perfil de paciente ou de seguidor, ou seja, vocês não têm. Sabe qual é o comentário que mais se repete? Pelo menos é o que os caras da agência me passam, como pão quente saindo do forno. A agência gerencia todo o seu conteúdo. Sim, sim, quer saber? Você faz a voz? Meu conteúdo, sim, não tenho agência para o canal do YouTube. Tenho agência para outros projetos, mas não para o canal. Você também? Sim, eu já sabia. Bom, sim. Acho que eu deveria ajudá-lo. O comentário que mais se repete? O comentário mais comum é: no final vão nos deixar loucos. Um dia dizem uma coisa, no outro outra. Primeiro está certo, depois errado, faz bem, depois faz mal, e em parte eles têm razão. E eu entendo esse comentário, entendo porque é só entrar na internet e é uma enxurrada de informações contraditórias que obviamente deve deixar os pobres seguidores loucos. Mas aqui não podemos fazer muito mal, cada um tem seu critério. O meu critério acho que se baseia em evidências científicas, mas não sei em que o critério do outro se baseia. Eu acho que, bom, no final das contas, quando o público treina, seu olhar pode decidir bem se uma pessoa tem um critério científico ou não. Se alguém usa mensagens alarmistas para ganhar visualizações, acredito que a maioria percebe isso no final. Mas eu entendo que estejam de saco cheio de mensagens contraditórias, alarmistas, e sim, eu entendo mesmo. Quer dizer, eu não sou defensor de como as coisas estão sendo feitas muitas vezes na internet, porque no final, bom, isso foge do roteiro, né? Mas é difícil. Eu acho que o lado positivo disso é que todas as ferramentas de personalização que vão se aperfeiçoando, que ainda são limitadas e ainda não chegam lá, obviamente, mas todas as ferramentas que vão nos dar personalização ao longo do tempo, vão dar a explicação para a pessoa que está dizendo: mas me disseram uma coisa e agora outra pessoa me diz outra me diz outra, qual eu sigo? É até possível que as duas sejam verdadeiras, nem precisa que as duas estejam erradas ou que uma delas esteja errada. É possível, até em termos de probabilidade, que as duas sejam verdadeiras para situações diferentes. Então a pergunta é: qual é o cenário dessa pessoa? Por isso a personalização e o que você citou de manhã. Por isso mencionei a pirâmide nutricional, pois as pessoas gostam de orientações claras sobre o que comer. Porém, mensagens de divulgação nem sempre funcionam para todos, mesmo com a nova pirâmide. Eles colocam no final os grãos integrais ou os carboidratos, não lembro quais fontes não, e a base, frutas e verduras. Se você der só frutas e verduras para um triatleta, ele morre. Quer dizer, uma pessoa que precisa consumir 5.000 calorias por dia para cobrir suas necessidades, como vai comer só carne bovina, frutas e verduras? Tem que comer carboidratos, ou seja, tem que comer carboidratos. Então, no final, a personalização é essencial na saúde, é essencial e isso as pessoas às vezes não entendem. Também é essencial divulgar de forma responsável. Qualquer mensagem, mesmo científica e refinada, estará errada para um percentual de pacientes. Meus vídeos sobre perda de gordura podem ser vistos por uma paciente com TCA de 16 anos prestes a morrer por não querer comer, mas não posso controlar isso. Precisamos estar conscientes do que fazemos caso isso ocorra. Eu faço um vídeo sobre ganho de massa muscular e quem vai assistir pode ser um garoto de 21 anos com vigorexia que, claro, então eu acho que esse é um ponto triste, mas inegociável da divulgação. É informação. E a informação é para que as pessoas que quiserem e puderem possam pegar e também interpretar. Eu não sei se temos tanta responsabilidade agora, se você tem uma pessoa na sua frente que você quer ajudar e tem as ferramentas para isso, sim, particularizar individualmente para reforçar, porque senão não tem outra alternativa. E isso valoriza muito o que você faz no seu dia a dia, que são as consultas, o consultório, porque no consultório você tem responsabilidade direta sobre aquela pessoa e, evidentemente, para um garoto que tem vigorexia, você não vai dizer obsessione-se com o músculo e ganhe massa muscular, mas claro, na frente de uma tela, às vezes as mensagens são o que são, isso também precisamos levar em conta. Pessoal, outro tema muito importante, ou pelo menos que se fala muito nas redes e as pessoas também estão muito confusas sobre se tem utilidade ou não. Perde-se algo ou há benefício? Banho frio ou exposição ao frio? O que acham? Pessoalmente, eu tenho uma banheira de gelo em casa. Acho que agora, não sei se vocês viram no meu story, mas costumo entrar em água a uns 5 ou 6 graus 2 ou 3 vezes por semana, por 2 ou 3 minutos em cada exposição.
Me faz sentir muito bem, ou seja, me ajuda muito com o humor, no foco, diminui minha ansiedade. Tudo isso é totalmente subjetivo, é um estudo de caso único. Mas, o que você acha? O que isso pode trazer ou o que vocês acham que pode trazer para uma sociedade que peca pelo excesso de conforto, não é? Bem, a exposição a algo tão desconfortável como o frio. Eu acho que é super necessário, mas é pouco aplicável. O que geralmente dá mais resultado para mim com as pessoas é começar a baixar a temperatura. Seba tem um dispositivo que esfria a cama. E é bom porque isso vai te ajudar do mesmo jeito. Rô. Sim, bom, também diz que reclama que gruda nele porque sente frio. Não, isso não é verdade. Ele pode escolher a temperatura. Mas me parece que o frio é necessário, nem que seja parar de aquecer. Outro assunto, né? Eu falo isso, digo e me dizem: vem cá passar uma noite em Bariloche, na Antártida, com 20 graus abaixo de zero para ver se você aguenta. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que morrer de frio. O que estou dizendo é que sim, não devemos aquecer demais. Eu acho que entre 18 e 20 graus, 22 graus 18. No mínimo 22, no máximo é uma boa temperatura para ir se preparando e terminar o banho com um friozinho fresco. Ou seja, terminar o banho diminuindo a temperatura, digamos, e no inverno. Ou vê-se também no verão. Sim, faço isso no verão e no inverno. É inverno na Espanha e está mais difícil para mim, eu reconheço. E ao contrário, no verão, um banho quente. Bom, para isso eu tenho a sauna. Eu também gosto muito de sauna. Na verdade, eu suporto pior ou tenho mais dificuldade com a sauna do que com o frio. Olha só, a sauna a 80 graus é difícil para mim. Já consegui ficar uns 20 minutos por sessão, mas é difícil. Não precisa mais do que isso. Os últimos minutos são difíceis para mim, é tipo, ufa, quero sair daqui, quero entrar no frio. Sim, mas no final das contas são estressores horméticos que eu acho que pelo menos nos mostram que vivemos muito confortáveis, que precisamos sair dessa homeostase de vez em quando. Não são o mesmo tipo de estressores. Não têm a mesma intensidade como estressores. Me parecem opostos. Não, estou me referindo a quanto estresse gera a exposição a um banho gelado de 4 graus. Mais ou menos? Sim, é menos, o menos? Sim, mas mais ou menos. Exposição à sauna por 15 minutos como valor padrão não tem o mesmo nível de estresse e de impacto gerado para o seu organismo. Por isso, se eu pudesse fazer um ajuste, na minha opinião, é que não precisam da mesma frequência. E o cold plunge, ou a exposição ao frio, eu reduziria a frequência em relação à sauna, com base nas evidências e na minha experiência. E me parece que outro pequeno ajuste que eu faria é revisar qual o nível de estresse ao qual eu normalmente estou exposto para saber até onde eu posso ir ou não, sem dúvida, em ambos. Na verdade, se eu tiver que escolher, eu claramente escolho a sauna. Embora eu prefira a outra opção, escolho a sauna porque há mais evidências de seus benefícios, especialmente em uma sociedade onde a doença cardiovascular é a principal causa de morte. Além disso, ajuda no descanso. A sauna, principalmente se você faz nas últimas horas do dia, ajuda no descanso. O frio não. Não entre na água fria antes de dormir porque você não vai dormir melhor. O frio é para de manhã. Mas a sauna relaxa muito. No final, ela vasodilata, te ajuda a pegar no sono e a ter um descanso profundo. Liberar toxinas. O estímulo parece diferente. Sim, toxinas são muito importantes. É uma das poucas coisas que temos para liberar xenobióticos pelo suor. Quer dizer, há pouquíssimas coisas que, além do que o nosso fígado e rins fazem, ajudam a eliminar essas toxinas. E parece que sai muito mais do que pensávamos pelo suor na sauna, sabe? Acrescento ainda a marcação de proteínas que devem ser destruídas. Lembre-se da HCP70. Então, quando ultrapassamos a exposição a temperaturas normais de sauna, por isso sempre se estuda de 70 a 80 graus. 80 por aí é o número mais ideal do ponto de vista dos resultados. Simplesmente porque há mais evidências estudadas para esse número. Mas superar isso, sabemos que nos ajuda a ir eliminando, fazendo essa marcação e destruição de proteínas que já não são necessárias. E por que 20 minutos, sendo que 15 já está bom? Porque é o que dizem basicamente os estudos finlandeses. Sim, bom, eles falam lá em sessões de 15, 20, 25 minutos 3, 4 vezes por semana. E, na verdade, eles dizem que não há um limite, que quanto mais, melhor. Uma coisa muito interessante dos estudos finlandeses é que, como tantas pessoas normalmente usam sauna, os benefícios não são comparados entre quem usa sauna e quem não usa. Os benefícios dos maiores estudos são entre quem usa uma vez ou menos versus 4 vezes. Ou seja, a comparação com zero em termos de benefícios seria ainda mais evidente.
Na Finlândia, quase todos têm sauna. São 5 milhões de habitantes e 3 milhões de saunas. Ah, cara, nem se fala. Uma para cada 2 pessoas. Você tem alguma em casa, Ravi? Não. Na Finlândia, todo mundo tem uma. Para molhado, Não, sauna seca. A sauna úmida tem... você tem seco. Sim, seca. A sauna úmida é boa, mas tem menos benefícios. Tem menos temperatura e no final, por causa da umidade relativa tão alta, você sua menos. O que você quer no final é suar também, além de... Bom, mas com a sauna úmida você também sua. Sim, também, claro. Também. E depois, quando você sai da sauna, o que você faz? Bem, o ideal seria fazer uma terapia de contraste frio-quente, 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 vários ciclos, mas Mas como você faz frio? Não entra? com cold plunge, não. Mas não do sauna para o cold plunge. Sim, claro, esse é o contraste. Esse é o contraste, além disso é o estressor. Façam isso em casa. Não façam isso logo de início. Também não precisa ser a 3 graus, pode ser a 12 graus, o cold plunge. Mas a terapia de contraste é sair da sauna, entrar na água fria, voltar para a sauna, entrar na água fria. E sauna infravermelho, vocês não mencionaram? Sim, na verdade. Aqui tenho em casa, ou melhor, temos uma nas áreas comuns, que é... Moderno isso do Borja. Sim, quando ele vier vai testar, mas a que tenho em casa é infravermelha. A infravermelha tem uma temperatura muito mais baixa, vai a 55, 60 graus no máximo, não mais, e no final... A onda infravermelha penetra mais profundamente. Sim. Na minha experiência subjetiva, parece que traz mais benefício a nível muscular, de relaxamento muscular, você fica completamente relaxado, dorme muito melhor quando faz. Não queima sua pele? Sim, se você ficar muito perto da fonte de calor, pode se queimar, pois a sauna normal aquece o ar, mas essa tem uma fonte direta de calor. Então, bom, O filho não te queima, não te bronzeia, não é como a lâmpada que usávamos. não queima. Mas, cuidado se depois você for fazer laser na pele, porque se você fizer sauna recentemente, o laser pode queimar. Então tome muito cuidado com isso. Acho essas estratégias interessantes. O quê? Para remover os pelos, quero dizer, usando laser na pele. Sim, a depilação a laser. O que você acha disso? O que isso tem a ver? Mas eu fiz sim. Você acha que pode ter efeito? Boa pergunta, vamos ver. Eu fiz 16 sessões de depilação definitiva. Não nos braços, mas funcionou mais ou menos. Onde, Ravi? As pessoas querem saber. Então, nada. A gente tinha um equipamento, depois vendemos, mas era o melhor do mercado naquele momento. Agora saiu um melhor, mas depois de fazer 16 sessões de depilação sobre laser, decidi não pesquisar, pois li um estudo por cima e achei que minha cabeça iria fritar se começasse. Não há muita evidência de prejuízo, pode até ter algum estudo isolado, mas não há muita evidência de prejuízo. Você acha que realmente pode ter alguma consequência? É muito potente. É como se você começasse a falar de tatuagens. Agora, um pesquisador galego que eu conheço, que conheci na Suíça, fez um estudo que avalia como as tatuagens afetam imediatamente os gânglios linfáticos e suprimem partes da resposta imunológica. Então, claro, as pessoas que têm tatuagens ficam preocupadas, meu sistema imunológico, mas enfim. Pessoas tatuadas geralmente não ligam. Atendo todos tatuados e adoro. Gosto de metal pesado também, tudo bem. Atualmente há tintas sem metais pesados. Optar por má qualidade é escolha, não obrigação. Você pode encontrar tintas sem metais pesados? Faz pouco tempo. Não é pelos metais pesados, mas porque ficam no ângulo linfático e parecem alterar a resposta imunológica a algumas vacinas. Aí potencializa a de certas vacinas e outras vacinas suprimem a resposta dessas vacinas. Então, e é mais dependente da dose. Quanto mais tintas, mais efeitos. Que existe uma questão de autoimunidade. Sim, é autoimunidade. Quantas tatuagens? Tenho 2 bem pequenininhos, ou seja, não acho que isso tenha feito muita diferença. São muito pequenos. Mas enfim, não é que no final, bom, todos... Não sei, viu? Se o laser terá efeitos negativos a longo prazo. Se isso realmente vem sendo feito há várias décadas, se tivesse algum problema sério, acho que já teria aparecido, porque milhões de pessoas já fizeram, principalmente mulheres, né? Que costumam fazer normalmente. Não vejo como ameaça, mas é bom manter a mente aberta, como sempre digo. Não, porque com tudo que já fiz, prefiro não ter nada. Vi isso no estudo e pensei, não vou olhar, sou desses que... Fica pensando demais, né? Um pouquinho. Sim. Sebas um rio tranquilo, não. Não pensa demais. Na saúde, não. Ah, na saúde não. Em outras coisas, na saúde não, no trabalho. Sim, ele queria me fazer uma ressonância do corpo inteiro. Ele me disse, vai ser bom pra você.
Falei para ele, não tenho coragem para isso. Pois depois lida com as consequências, quem procura, acha. Sim, sim, sim. Bom, então é isso, pessoal. Foi 1h30, né? Quase de conversa. Muito agradável. Espero que a gente repita isso, seja aqui, seja na Espanha, onde vocês quiserem, tá? Acho que será em Málaga, na sauna do Dr. Borja Bandera. Ah, perfeito. Você sabia que estamos fazendo na Espanha eventos de sauna com os seguidores, onde conversamos assim dentro de uma sauna também e com câmeras? Sim. Não, não, com toalhas. Por enquanto com toalhas. Talvez façamos algum vipsing. Não, não, fazemos formação. Também fazemos eventos onde há cold plans, exposição ao frio, sauna. Normalmente são em um spa, né? E temos esse momento de estar com as pessoas. Ontem eu dizia para Sebas, o que falta para as pessoas hoje em dia é estarem entre elas e com a gente, fisicamente e presencialmente. Já estão de saco cheio do digital, normal, tudo é digital. Precisamos retomar esses eventos. Seja em formato de conferência ou algo mais descontraído, mais family-friendly, mais próximo. Bom, pessoal, foi uma conversa bem descontraída, muito agradável. Espero que a gente repita isso muito em breve. E é isso, que o público diga o que achou nos comentários. Um forte abraço e nos vemos na próxima. Um abraço para todos. Tchau, tchau.